Já iniciando então notícias internacionais, começando então pelo PIB americano que foi divulgado ontem. Confesso que o PIB me surpreendeu. Eu estava acreditando que viesse em linha, levemente abaixo das expectativas, mas o PIB ontem divulgado veio em 2,8%, enquanto as expectativas estavam na casa de 2%. E lembrando também que o PIB do primeiro trimestre veio na casa de 1,4%. Então, PIB bastante forte lá nos Estados Unidos e reforçando ainda mais a questão, aquela ideia que a gente já traz há bastante tempo de um pouso suave. O que é isso? Aquelas taxas de juros elevadas, sendo capaz de conter a inflação, que a gente já vem observando, que com o passar do tempo ela vem desacelerando, mas sem ser capaz, ao mesmo tempo, de levar a economia norte-americana para uma recessão. A gente vê que a economia continua bastante forte, sustentada principalmente pela parte de consumo, que continua sendo um dos principais motores da economia norte-americana. Próxima notícia, falando um pouco mais do mercado acionário que se recuperam após a liquidação, enquanto alguns traders, né, esperam divulgações de dados hoje a respeito do PCI. Ontem, pessoal, além da divulgação do PIB, nós também tivemos a divulgação da inflação trimestral, que também veio acelerando. E o PIB ele veio, na verdade, bem acima do que o mercado esperava. Então, com isso, a gente teve dias de queda, tanto em S&P quanto Nasdaq, e Dow Jones operou ali com uma alta assim um pouco menos relevante. Só que se a gente olhar o acumulado aí da semana, a gente tem um S&P com uma queda de quase 4%, Nasdaq passando os 6% de queda e Dow Jones com uma queda aí de 1,5%, uma queda menos expressiva. Por quê? Isso está acontecendo, inclusive, um dia que até mesmo o próprio Serra comentou, a gente está vendo uma rotação aí dos investimentos. Então, a temporada de balanço não está sendo uma temporada muito fácil aí para essas big techs, os resultados estão deixando um pouquinho a desejar, as expectativas eram altas, né? Então tá difícil aí bater as expectativas do mercado e também é um processo de realização, afinal de contas estávamos aí em topo histórico nas principais bolsas. Então a gente está vendo o quê? Os investidores migrando seus investimentos para bolsas um pouco mais tradicionais, por exemplo, Dow Jones, que é focado na indústria, e também em small caps, né? O Russell 2000 teve aí uma alta nessa semana de quase 4,5%. Então mostrando justamente essa rotação dos investimentos por parte dos investidores americanos. E até complementando, Gabi, sobre a condução da política monetária lá nos Estados Unidos, mercado bastante confiante que o corte de juros se iniciará realmente na reunião de setembro e para o final do ano pode ser que a gente acumule um total entre 2 e 3 cortes de 25 pontos base. Então, esse final de ano deve ser bem promissor, sobretudo nessa questão de flexibilização da política monetária por parte do Fed. E agora falando novamente de eleições americanas, todo dia tem uma notícia sobre isso. Agora Obama, né, sinalizando apoio a Kamala. Isso, exatamente. Isso aqui é até uma notícia interessante, foi divulgado mais na noite de ontem, uma ligação que tanto o Obama, né, quanto a Michelle Obama também fizeram para a Kamala Harris, e foi gravado, inclusive, mostrando esse apoio à possível candidata do Partido Democrata. Essa ligação, esse apoio é tão fundamental não só porque o Obama ele já foi presidente no passado, mas sobretudo porque mostra, ou pelo menos dá uma sinalização, que a Michelle Obama não concorrerá como a candidata do Partido Democrata. Então, ao fazer isso, dá mais uma sinalização que de fato deve ser a Kamala Harris a escolhida para representar os democratas nas eleições. E à medida que isso vai avançando, é possível que nesse estágio inicial realmente a Kamala ganhe um pouco mais de força. A gente até comentou ao longo dessa semana essas primeiras pesquisas saindo, mostrando a Kamala mais ou menos empatada, levemente acima do Donald Trump. Vamos ver se essa vantagem que ela está conseguindo construir com esse ímpeto, com o nome dela na mídia, se sustenta com o passar do tempo. Agora, passando para a parte das notícias nacionais, uma notícia que movimentou bastante o mercado doméstico, que foi a divulgação do IPCA 15 ontem. IPCA 15 ontem, então, que veio acima do que o mercado esperava ali por volta de 0,23, puxado principalmente, pessoal, por transporte e habitação, e dentro de habitação, a energia elétrica. Então, se você percebeu que a energia elétrica da sua casa está mais cara, a conta de luz está mais cara, é verdade, isso aí acabou sendo constatado aí pelo IPCA 15. Eu percebi. Também. Um outro ponto que é bom a gente destacar é a questão de como é que está o andar, né, do acumulado da inflação. No acumulado de 12 meses, nós temos aí 4,45, quase batendo ali o teto da meta, que é 4,5, mas se a gente olhar o ano de 2024, a gente tem um acúmulo de 2,82.
Então, trazendo aí uma pressão, principalmente para o Banco Central, né, se vamos ter ou não uma manutenção, então realmente dificultando ainda mais o trabalho do Banco Central para a próxima reunião do Copom. E agora falando de Vale que ontem divulgou, né, o seu relatório trimestral com lucro surpreendente. Divulgou seus resultados e o lucro ele cresceu mais de 200%, mas é interessante a gente separar o que motivou esse lucro mais forte por parte da Vale. Quando a gente pega EBIT, EBITDA, que refletem basicamente métricas operacionais, esses se mantiveram praticamente constantes, uma leve redução de margem EBIT, margem EBITDA também, mostrando que o negócio da Vale, o operacional da Vale se mantém bastante estável. Só que quando a gente passa para o lucro líquido, a gente percebe esse aumento do lucro por alguns fatores, principalmente um histórico do segundo trimestre de 2023 um pouco contaminado pelas questões tributárias relacionadas à Renova, né, com a recuperação judicial da Renova, que não teve nesse trimestre, então acabou beneficiando o lucro líquido. O resultado financeiro acabou um pouco prejudicado por causa do real enfraquecido frente ao dólar, acaba impactando a marcação a mercado dos derivativos, e agora a gente também teve a questão dos desinvestimentos lá na Indonésia, que trouxeram um pouco mais de fôlego aos resultados da Vale e aparecem ali na parte financeira. Então o lucro líquido basicamente foi motivado por esses fatores que eu trouxe, alguns fatores, claro, não recorrentes, mas o operacional se manteve bem estável, bem constante. Perspectiva de pré-abertura das ADRs da Vale lá fora, né? Um movimento um pouco mais altista, 1,4% de alta, e vale lembrar também que Vale vai distribuir JCP bem gordinho, girando ali um pouco acima de R$ 2 por ação, data com deve ser agora em agosto e pagamento lá em setembro, um papel que a gente tem na nossa carteira de dividendos, também na nossa carteira do Toro Ações. Próxima notícia, falando da arrecadação, que bateu um novo recorde nesse semestre, né, Gabi? Temos aí, só em junho, pessoal, tivemos uma alta de mais de 11%, tá? E esse resultado foi quase completamente puxado, quase 50%, pelo comércio do exterior. E dentro do comércio exterior, nós temos 3 fatores. Um que a gente está vendo de perto, que é a taxa de câmbio, o valor das importações também e a recomposição das alíquotas de tarifa externa comum, tá, pessoal? Então, isso mostra que a parte puxado também por outras iniciativas do governo, então taxação aí de offshore, né, a volta do PIS/COFINS, tudo isso contribuindo para batendo esse recorde mais uma vez aí de arrecadação. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.